noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do programa Vivências, aqui na TV Marília, na sua TV. Já puxa aí o pessoal da sua casa, pega um cafezinho, vamos tomar um café junto, vamos conversar sobre coisa boa junto? Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Hoje a gente tem um tema super importante, como sempre, né, gente? Eu sempre falo, hoje tem um tema super importante. Todas as vezes a gente tem temas importantes, porque a ideia do Vivências é levar até você saúde em geral, saúde mental, de uma forma prática, de uma forma leve, que a gente consiga construir um mundo interno e um mundo externo melhor. A ideia é essa. Então fique à vontade, viu, de estar aqui conosco. Antes de apresentar as nossas convidadas e batermos um papo maravilhoso, eu quero mostrar para você o look do dia. Quero te agradecer Fases da Lua, que me veste, a boutique Fases da Lua, que fica na João Patrocínio de Araújo, 297, ali no Paraty. E elas que escolheram esse look maravilhoso, gente. Se você quer conhecer esse e outros looks super acessíveis, viu? Porque todo mundo fala, ai meu Deus, eu vou para boutique, é muito caro. Não, é super acessível. Já entre em contato com a Edna, já segue no @boutique Fases da Lua, que você vai ter acesso a essa peça e outras peças muito lindas também. Edna, meninas, muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Muito obrigada, viu? Gente, vamos falar sobre algo que muita gente gosta, muita gente está esperando, contando nos dedos, já deu tchau Papai Noel, já pensando nisso, que é sobre o carnaval. E a ideia é a gente pensar junto sobre carnaval consciente. Por que carnaval consciente? Porque tem muita gente que chega nessa época, não só do carnaval, mas algumas outras épocas de festas, e acabam festando como se não houvesse o amanhã. E a gente precisa entender que há o amanhã, né? A segunda-feira chega, o boleto chega, tudo chega, gente. A gente precisa vivenciar os momentos, a gente precisa festejar mesmo, a gente precisa disso, ainda mais nos momentos que a gente está vivendo, não é? A gente precisa olhar o que é bom e tudo mais, mas com consciência, com responsabilidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu recebo com muito prazer e com muita felicidade minhas amigas de profissão. Eu recebo a Gabriele Tedesco. Gabi, muito obrigada por você aceitar o convite de estar aqui. Feliz que deu certo, né? Fico muito feliz. Fico muito feliz com o convite. Obrigada, Gabi. E também a Juliana Carbonari, psicóloga também, minha colega de trabalho, para falar sobre carnaval consciente, né, Ju? Isso aí. Gente, deixa eu apresentar as meninas e explicar um pouquinho quem são as meninas. A Gabi, vou falar Gabi. Claro, pode, por favor. gente, a Gabi, tá? A Gabi, ela é fundadora da Ciente Psicologia Clínica Online. Ela é psicóloga formada aqui pela Unimar, especialista em terapia cognitivo comportamental pela USP, e ela possui treinamento intensivo em DBT, que é pela Behavior Tech, é isso? Behavior Tech. A Gabi, gente, lembra do Janeiro Branco, que a gente falou da caminhada aqui? A Gabi é uma das representantes do Janeiro Branco aqui de Marília, é isso, Gabi? É isso. O nome oficial eles usam mobilizador. Ah, né? legal. Mas é mais fácil a gente falar representante, coordenador. Então a Gabi, ela é uma das mobilizadoras desse projeto e desse evento, e de que tem outras novidades também vindo por aí, que eu espero que a Gabi continue e divida com a gente aqui também. Então a Gabi é a Gabi que eu sempre trouxe aqui para vocês, para falar do Janeiro Branco. E a Juliana, a Ju, ela é... Ficou Ju, tá, Ju? A Ju, ela é psicóloga da Secretaria da Saúde aqui de Marília há 24 anos. Ela está atuando no SAI, gente, que é um ambulatório de infectologia há 8 anos, executadora e multiplicadora de testes rápidos, faz orientação pré e pós-testes de HIV, sífilis, hepatite B e C. Isso. E é o que a gente vai falar dentro desse contexto, né? Isso, das prevenções das no prevenções geral, né? hoje em dia. Queria começar, Gabi, falando com você, porque você tem esse treinamento intensivo em regulação emocional, né? Que é DBT. Até se você quiser falar um pouquinho o que é DBT para o pessoal, legal. Né? Para falar sobre como que as pessoas, elas precisam se observar, né, Gabi, nesse momento de muita euforia, né, de muita alegria, né, e como que se regula nessas situações. Vou
começar falando do carnaval, né? Porque o ano começa, quarta-feira o né? ano começa. Exatamente. Você comentou do Papai Noel, né? Passa Natal, Ano Novo, a gente só fica aguardando o Natal para depois começar o ano. Exato, exatamente. E é um período de muita festa mesmo, né? Particularmente, eu fui na festa que teve na semana passada, né? Que já começou o carnaval aqui em Marília, com a bagunça do circo. Exato. E tinha algumas pessoas ali com a gente que já tava se programando para ir na festa há 4 dias. Eu falei, meu Deus, como vocês conseguem? Né? Muito tempo de festa, mas é um período muito gostoso de se viver de forma consciente, né? E, abrindo parênteses, então, para explicar a DBT, é terapia comportamental dialética. Ela foi desenvolvida pela Marsha Linehan, que é dos Estados Unidos. Ela sofria muito de desregulação emocional, isso foi descoberto só depois que ela já era uma pesquisadora renomada, que ela teve coragem de abrir isso, né? Trabalhando com pacientes em intensa desregulação emocional, automutilação, né? Pensamentos de tirar a própria vida. E aí ela desenvolveu uma teoria que a gente trabalha muito, essa autopercepção. E aí eu cheguei na DBT também amando o Mindfulness, e depois eu descobri que dentro da DBT tem o Mindfulness, que é o se perceber, regular suas emoções, entender as suas emoções, melhorar, desenvolver habilidades sociais, né? Então eu acho que tudo isso faz sentido para a gente trazer nesse tema, que eu achei o tema muito interessante para você trazer para o programa, o carnaval. É bem interessante porque muitas vezes, né, e eu também percebo, gente, a gente está vivendo momentos muito difíceis, né, e de várias notícias difíceis ultimamente e tudo mais, e as pessoas acabam esperando um momento para extravasar, né, um momento para viver uma alegria, um momento para... Ai, deixa eu esquecer os problemas. Liberar, né? Deixa eu me permitir. Sabe aquela ideia de que eu mereço, né? E muitas vezes, nessa situação, talvez as pessoas acabam extrapolando mesmo, né? Extrapolando nos comportamentos, nos sentimentos. E a gente até fala, né, Gabi, da diferença de alegria e de euforia, né? Que as pessoas acabam entrando num estado muito grande de euforia, né? Sim. E isso é importante da gente regular. Como que regula? O que faz para regular? Onde a gente sintoniza, né? Puxando ali, né, da DBT, a gente trabalha muito pequenas situações para acumular emoções positivas. Então já começa isso. Se eu consigo, ao longo da minha vida, todos os dias, ao longo do fim do ano que a gente estava falando, começo de ano, acumular emoções positivas, eu não tô nessa fissura por esse período, né? Isso, eu não tô nessa fissura por esse período de agora eu preciso curtir, agora tem que ser uma coisa assim surreal para ficar marcante e eu aguentar todo o ano. Não, por quê? Porque eu vou ter pequenos momentos para acumular emoções positivas e isso pode ser feito de diversas formas. Né? E a gente perceber isso, o que me faz bem, o que faz eu acumular emoção positiva, eu estar numa situação, algo que é legal, vivendo aquela coisa agradável, né? Porque o que acontece em grandes festas, em carnaval, pessoas que marcam muitas festas para esse período, viagens, né? Coisas que eu estou disposta ao curtir, né? Na maior parte das vezes é porque eu extrapolei, né? O que vem depois é aquela culpa, aquele arrependimento, né? É porque eu extrapolei os meus valores pessoais. Nossa, muito importante isso, né? Eu passei dos meus valores pessoais e aquilo depois me faz mal, né? Quando passa a euforia, que a euforia é um êxtase, né? O nosso cérebro, ele para de funcionar, não totalmente, mas assim, né? Diminui ali o trabalho do córtex pré-frontal, que, né? Para quem não sabe, é essa área aqui que regula a nossa parte racional. E eu hiperativo o meu sistema emocional. E aí eu tomo decisões baseadas na emoção, depois eu vou ver, eu extrapolei os meus valores pessoais e aquilo me faz mal. Aí vem a tal da ressaca moral. Ressaca moral, exatamente. Você falou de acumular emoções positivas ao longo dos tempos, né? Ao longo aí de janeiro, né? Dezembro, janeiro, ao longo da vida mesmo. E para a gente acumular essas emoções positivas, é se percebendo, é olhando, é identificando o que acontece de bom, é mais ou menos nesse sentido? É de propósito construindo momentos para isso. Ah, muito legal. Então, assim, eu gosto
de sair e tomar um café com as minhas amigas. Mas há tanto tempo eu não faço isso e eu tenho tanta coisa para fazer, eu deixo isso para depois. Eu gosto de fazer uma caminhada ao ar livre, mas eu tô cansada, deixo a preguiça tomar conta e não vou. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tanta coisa, né? Então é de propósito construir momentos que eu faça coisas que eu sei que me faz bem. E aí eu preciso, no meu pote ali, acumular as emoções positivas. Porque a gente não entra nessa abstinência, né? Nessa necessidade muito grande do fim de semana, das férias, da viagem, do carnaval, né? Nesse sentido. E quando você traz a questão da euforia, de eu ter comportamentos que muitas vezes podem vir contra os meus valores, entra um pouco, né, Ju, no que a gente fala sobre as ISTs, sobre prevenção, sobre essa área que você trabalha, né? Exatamente. Na verdade, quando você está numa euforia, às vezes você extrapola, como a Gabi falou, então acaba usando álcool, usando drogas, né? Até para manter esse ritmo frenético aí de 2, 3, 4, 5 dias, enfim. Porque às vezes a gente não aguenta, e daí, né? A gente perde um pouco dessa questão racional e acaba se expondo. E nessa de se expor, a gente acaba adquirindo uma doença, que pode ser uma doença que ela tem tratamento, tem cura, ou ela pode ser uma doença que ainda não tem cura e que você vai ter que tratar ela para o resto da vida, né? Então, assim, a gente tem como primordial das prevenções uso de preservativo. A gente tem recebido no nosso sistema de saúde, hoje em dia, preservativos diferenciados. Então, hoje a gente tem um preservativo que é mais fino, que é o Sense, que está vindo para a gente. A gente tem um texturizado, né? A gente tem os géis lubrificantes, que também acabam fazendo a prevenção, porque você não tem atrito, então você não tem porta de entrada para uma doença. É verdade. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem o preservativo feminino também. E a gente tem 2 prevenções, que são prevenções só para o HIV, né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro para a população. A gente tem a PrEP, que é a prevenção pré-exposição. Esta é oferecida pelo SAI, né? Então, a pessoa vai passar com o médico, ela vai fazer alguns exames e ela vai ter um comprimido por dia que ela vai tomar para que ela não pegue HIV, mesmo que ela tenha relação sexual com alguém que tem o HIV. Mas esse comprimido, ele só te preserva contra o HIV, contra as outras ISTs não. Por isso que eu comecei falando dos preservativos, né? E a gente tem a PEP. O que é a PEP? É prevenção pós-exposição. Então, na prevenção pós-exposição, você tem até 72 horas dessa exposição que você teve para ir até o hospital de clínicas e tomar um antirretroviral durante 28 dias. E depois a gente também vai fazer um acompanhamento lá no SAI. Para que isso? Para que você não adquira o HIV. Agora, isso é com relação HIV, a todas as outras doenças, você está exposto. Se você não usar o preservativo, né? Então, assim, tem que ter essa consciência, tem que entender que é uma coisa que eu vou adquirir para o resto da minha vida, né? Então, assim, se a gente for pensar em sífilis e HIV, que são as doenças que as pessoas mais comentam, né? Então, a sífilis, ela é transmitida por uma bactéria. Essa bactéria tem tratamento, tem cura. Mas quantas vezes você entrar em contato com ela, você pega novamente. Entendi. Né? Então, não é porque eu peguei que eu não vou pegar mais. Entendi. E o HIV, por sua vez, é transmitido por um vírus. Ele tem tratamento, mas não tem cura. Então, eu vou tomar remédio até que alguém descubra uma cura para ele. Entendi. Entendeu? Ô, Ju, e nesse período de festa, né, eu estava até lendo sobre isso, desse aumento, né, de risco, aumento das pessoas procurando. Sim, e assim, o que é importante as pessoas entenderem é que, assim, às vezes termina o carnaval, elas tiveram essa exposição e elas correm para o SAI para fazer o teste rápido. Não adianta, porque a gente tem o tempo que o teste leva para verificar o vírus ou a bactéria no sangue da pessoa. Que para o HIV 30 dias, para a sífilis, por exemplo, 50. Então, assim, não adianta que eu não vou conseguir tirar aquela apreensão toda dele, aquela angústia naquele momento. Claro que eu vou acolher, eu vou conversar, vou fazer ele entender o que aconteceu, tentar fazer com que ele pense sobre as atitudes, mas assim, ali eu dar uma resposta para ele sobre aquela relação que ele teve ali atrás, eu não tenho como fazer. Imagina ficar 30 dias ou 50 dias exatamente, com essa ruminação. Exatamente, né? É uma questão complicada, né? Então, assim, por isso que as pessoas têm que entender que tem consequência para as minhas atitudes, né? Então, vamos tentar ter um pouco mais de consciência. A gente tem o Dia Internacional do Preservativo, que vai ser amanhã.
A gente Olha. vai estar distribuindo esses preservativos que eu falei ali na Ilha da Galeria Estratégico, Olha, Dia é muito Internacional. estratégico, gente. Então, as pessoas podem ir lá pegar o preservativo. Esse preservativo é distribuído nos postos de saúde, né? Não tem custo nenhum, já o lubrificante também, né? Lá no SAI, na 7 de setembro 716, a gente faz o teste rápido de livre demanda. Então, chega lá, das 7 às 3 da tarde, a gente está lá, acolhe esse paciente, conversa com ele, faz o teste rápido. Então, assim, é importante. Por que o teste rápido é importante? Porque ele vai diagnosticar antes de um dano no corpo. Entendi. Então, por exemplo, são doenças silenciosas, né? O que o HIV dá de inicinho ali? A sífilis? Às vezes um cancro, que é uma ferida no pênis, mas assim, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Em 7 dias ela some, a pessoa acha que acabou o problema, ele só se agravou, né? Agora, com teste rápido, a gente já descobre, já toma providência e daí você não tem dano no corpo. E a gente tem ainda uma característica que é assim, esse paciente nosso que entra com tratamento hoje, vamos dizer, para o HIV, em 6 meses a 1 ano, ele está com carga viral indetectável. E carga viral indetectável, para todos os estudos, ela é igual intransmissível. Entendi. Ou seja, se a pessoa tiver relação com essa pessoa, mesmo que ela tenha o vírus, ela não vai transmitir a doença. Entendi. Né? Então, eu acho também importante que a população entenda isso, porque tem um grande preconceito com relação ao HIV. A primeira coisa que eles perguntam, eu vou morrer? Não, você não vai morrer. Você vai morrer se não fizer o tratamento corretamente, não tomar o remédio, que é um remédio, por sinal, gratuito, né? Que a gente oferece lá no serviço. Então, assim, tem toda uma estrutura para cuidar desse paciente, mas a gente não quer que o paciente se infecte. Eu pensei isso agora. Tem uma estrutura para cuidar, que às vezes você em casa, gente, você não sabe. Né? Você sabia que tem o SAI? Você sabia que é na 7 de setembro? Que tem tudo isso? Então, tem toda uma estrutura para cuidar da gente. Não é porque tem uma estrutura para cuidar da gente que a gente vai viver como se não houvesse o amanhã, né? Exato. Porque até o Calil, a Ju e a Bárbara, a Luciana e a Bárbara falaram sobre a prevenção. Exato. Né? A gente precisa olhar para a prevenção, sim. né? Para a promoção de saúde, que é o que a gente faz aqui no Vivências quando a gente fala sobre saúde aqui, gente, a gente está promovendo. Nós estamos promovendo saúde mental, promovendo saúde em geral. E prevenir, como que você vai prevenir agora não é DST, é IST. Infecção sexualmente transmissível. Uma infecção sexualmente transmissível. Você tem que se cuidar, se prevenir, sabe? A gente não está dizendo que não é para pular, que não é para brincar, que não é para se conectar com pessoas. Não, é para se prevenir. Exatamente. Né? E por amor à sua vida. Em primeiro lugar, a sua vida e depois a vida das pessoas que você se conecta. Então, é muito interessante a gente olhar para essa consciência. O que a Gabi trouxe de você acumular memórias positivas, de você não ir com tanta, como diz o ditado, sede ao pote, né? Porque você tem outros valores e outros lugares também que você fica feliz, não só na noite de carnaval, não só no desfile, não só nesse momento, você também está conseguindo trabalhar uma roda da vida aí, né? Todos os lugares que você consegue se conectar e consegue ser feliz de uma forma mais abrangente, né? Com certeza. E você percebe, Ju, um aumento nesse período? A gente teve mesmo? alguns anos que a gente percebeu que, assim, as pessoas pós-carnaval tiveram mais infecção sexualmente transmissível. E a gente teve um ano, faz uns 2 anos atrás, que a gente teve 8 casos que se deram no carnaval. Porque daí a gente foi pesquisar o histórico, né? E realmente, era um moço, tinha ido para o Rio de Janeiro, ele voltou e se relacionou com 7 outras pessoas, ele passou para 7 outras pessoas. Entendi. Né? Então, assim, a gente tem esse índice, acontece muito, mas eu acho que muito por conta da euforia, como a Gabi falou, e a questão também do uso das substâncias que te tiram um pouco do centro também, né? E daí se extrapola nesse sentido. Pré-frontal parar de funcionar. Ele dorme, Gabi. Ele já era, ele tira férias nesse período, né? Era. E eu acho interessante isso, né? Porque a gente baixa a nossa crítica, né? A gente fica muito mais corajoso, né? E a gente precisa olhar para isso. Mais vulnerável, né? Exato. Tomar decisões que não tomaria de e forma que emocional, não fazem sentido se eu pensasse, né? Antes de tomar essas decisões. E você sabe que o senso comum, ele fala, né? Não, porque agora que talvez eu bebi, eu tô, né, mais corajoso mesmo, agora é a minha verdade, né, que
está vindo à tona. E talvez essa fala acaba reforçando, né? O uso. E a ideia não é essa, né? Eu acho que não é corajoso, não. É que a gente acaba ficando mais vulnerável. Exato. A gente Eu fica deixo o emocional controlar, né? A gente o racional, como a Gabi falou, para de funcionar. Isso sem contar, né, gente, das questões de violência que pode acontecer nesse período. Sem dúvida. Né? A gente está falando das questões mais internas, né, das questões das ISTs, mas as violências que a gente pode se colocar em risco também. Então, a gente precisa discutir sobre isso, né, Gabi? Se a gente puder deixar alguns alertas, né? Seriam pessoas que vão curtir o carnaval em grupo, em bloquinhos, né? Em escola de samba, em festas. É manter o grupo. Exatamente. Né? Então, quantas vezes já acontece de... Cadê fulano? Sumiu. Tá perdido por aí e eu não encontro. Eu só vou ver no dia seguinte e mando mensagem como é que você tá, porque a pessoa sumiu e não disse nada. Né? Então, mantenha o grupo, por favor, né? Porque traz essa proteção. Pessoas que te conhecem fora dessa euforia, fora desse estado completamente emocional, que também dão esse apoio. Né? Então, é importante, uma das coisas para proteger em relação à violência, né, tantos riscos que podem acontecer, é manter o grupo. Exato. E a gente vê muito isso, né, das pessoas se desgarrarem mesmo do grupo, ou vai conhecer alguém ali, ou, né, e acaba se desgarrando mesmo e fica numa vulnerabilidade incrível. Sim. Eu acho que o grupo também tem essa preocupação, né? Então, a fulana tá ali, ela avisa que ela tá com outro ali e eles ficam de longe no meu, ali, sob o meu olhar, supervisionando, né? para não deixar o negócio fluir de um jeito que não vai ser legal. Né? Isso, eu acho que é uma dica muito importante. E assim, porque a gente percebe no grupo, né? A gente tem colegas que bebem mais, né? Que se soltam mais, acabam. Então, você ficar mais de olho neles, eu acho que é uma prevenção boa também. E tomar muito cuidado, né, com essas questões do que você vai beber. Gente, o que você vai beber, o que você vai ingerir, onde você pegou essa bebida, que são, às vezes, orientações que a gente faz até para adolescente. Né? Olha, você vai pegar seu copo, coloca a mão assim, não é? Vai andar, coloca a mão, então coloca uma... Eu vi agora há pouco um vídeo, acho que é a Prefeitura de Campinas, se eu não estiver enganado, tá? Que eles produziram uma capa. Eu ia falar tapa-copo, sei lá. Uma capa de silicone. E eles colocam no copo para a galera poder curtir o carnaval com aquela capa. Teve uns anos atrás que as pessoas iam com seus próprios copos mesmo, aqueles copos que tem aquela que tem a tampa, isso, sabe? Que daí só tem um pedacinho para você virar na boca. Que aí fica mais difícil, né? Também. Então é interessante, são os cuidados, gente, que a gente vai tomando, porque tá todo mundo numa festa, mas tá todo mundo com a intenção, né, de brincar, de ser feliz, de curtir, de aliviar o estresse, né? Esses dias eu vi também uma outra reportagem de alguns policiais, acho que da Polícia Civil, não sei em que lugar que foi, mas eles foram como que chama, gente, da Ivete Sangalo, que é o trio elétrico, né? Que o pessoal vai atrás, né? Eles se infiltraram de fantasias, porque a câmera começou a pegar alguns pedófilos, né? Algumas pessoas que estavam sendo, enfim, investigados. E aí tinha o policial de ET e tudo mais, e eles se infiltraram e pegaram essas pessoas. Então, quem são as pessoas que estão ao nosso lado? Né? A gente precisa tomar cuidado, gente. A gente não precisa ficar apontando como uma forma de preconceito, mas a gente tem que tomar cuidado, de fato, né? Nem todo mundo está bem intencionado. Nem todo mundo está bem intencionado. Então, até com as pessoas que a gente vai se relacionar sexualmente, né? Para onde você vai, onde você conheceu essa pessoa, né? Quem que é essa pessoa? Olha o risco de um feminicídio, né? Outros riscos também. Claro. Então, a gente tem que olhar para isso, né? Verdade. E aí, o que a gente precisa, quando a gente vai pensar, né, em sair, em curtir, em passear, em viver momentos alegres e felizes, a gente tem que sempre pensar em nós e no outro, que está do nosso lado, como uma forma de cuidado, como uma forma de proteção e como uma forma de alerta, né, nesse sentido, né? E a regulação, ela vem também nesse sentido, né, Gabi? Da gente estar bastante consciente nesses momentos, né? Consciente desses lugares, né?
Talvez a consciência venha antes, né? Porque se começa a beber, a consciência vai embora rapidinho. Exatamente. Consciência até do quanto que você vai beber. Exato. O que você vai fazer. Um dos pontos é fazer combinados, né, com nós mesmos, antes de sair e falar o quanto eu posso gastar hoje, porque isso também acontece muito. Né? Gastei mais do que eu podia, gastei o que eu não tinha. É o primeiro dia de festa, ainda tem outros, porque você sai comprando, sai querendo coisas, né? Então, quanto eu vou gastar hoje? O quanto eu vou beber hoje, né? Como eu vou voltar desse lugar? Exatamente. E não mudar esses combinados quando o meu racional estiver dormindo, como você falou, né? Então, eu fazer esses combinados comigo mesmo, olhar para mim, tomar essas decisões, ter essa clareza, essa consciência e não mudar o combinado depois, no meio da noite, no meio da festa. Né? Eu sair com esses combinados definidos para mim e às vezes até mesmo no meio ali do lugar, eu parar e pensar como é que eu tô? Eu ainda quero continuar aqui? Tá legal para mim? Eu tô cansada, eu tô com sede, eu preciso tomar água, né? É sede que eu tô agora, eu preciso de um pouco de água. Então, são 2 pontos, assim, dicas pra gente deixar, né? Fazer esses combinados pra si mesmo, antes de sair, e não mudá-los. E quando tiver, né, na festa, parar às vezes e pensar como eu tô com sede, tá legal aqui, eu quero continuar aqui ou eu quero ir embora. Acho que até revezar, né? Assim, você entender que você bebeu bastante, que de repente tá na hora de tomar uma água mesmo, tá na hora de tomar um refrigerante para dar, né? Tá na hora de sair um pouco, tomar um ar, né? Pro corpo, para tentar, né? Porque a gente sabe quando a gente tá perdendo um pouco a mão, né? É que às vezes a gente ignora isso, né? Que tem muitas travou vezes, aí a parte racional. Muitas vezes a gente ignora porque a gente quer viver aquele momento intensamente, né? É muito importante isso. Gente, ficaríamos aqui a noite toda falando sobre formas de prevenção, regulação emocional, emoção versus razão, sobre tudo isso. O que a gente mais quer é que você fique bem. Essa é a ideia. Que você tenha um equilíbrio, você tenha qualidade de vida em qualquer lugar que você estiver. Né? Que mesmo que você estiver num lugar e num momento de dificuldade, que a gente busque qualidade de vida. Se você estiver num momento de alegria, que busque qualidade de vida. Saber que a vida ela não se resume num momento. Né? O que a Juliana falou é muito importante. A gente tem consequências, gente, dos nossos comportamentos. Todos nós. Né? Independente, às vezes o paciente pergunta para mim, Ana, eu posso ou não posso fazer tal coisa? Eu falo, você vai fazer o que você dá conta da consequência. Né? A consequência é sua. Então, se você der conta, meu amigo, vai. Né? Então, é nesse sentido que a gente traz um pouco dessa ideia de você se preparar para o carnaval. Então, compre sua fantasia, né? Fique lindo, linda. Realmente, vai festejar se você curte. Quem é do time do carnaval vai pro carnaval. Quem é do time do retiro vai pro retiro. Quem é do time de ficar em casa, fica em casa. Mas curte com responsabilidade, né? Trazendo sempre essa consciência do seu comportamento. Eu quero agradecer, gente, vocês por estarem aqui, dividir comigo esse momento, né? E, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de onde as pessoas encontram o SAI, um pouco, deixasse seu recado aí final. Eu queria pedir para as pessoas que elas fossem multiplicadoras das informações que a gente deu aqui, né? Porque eu acho muito importante, uma vez que talvez naquele momento aquela informação não seja importante para você, mas você ter essa informação e você passar adiante, são passos que a gente vai dando de encontro com alguma coisa melhor para todo mundo, né? Eu trabalho no SAI, o SAI fica na 7 de setembro 716. Os testes rápidos estão disponíveis em vários postos de saúde, mas lá com a gente, demanda espontânea, de segunda a sexta-feira, das 7 às 3 da tarde. Tá? Então, assim, quem tiver qualquer dúvida, mesmo que não tenha nenhum sintoma, a gente orienta a fazer o teste rápido, porque a gente previne um mal maior que possa acontecer com uma doença silenciosa dentro do corpo de vocês. Obrigada. Muito bem, muito bem. Gabi, onde que a gente encontra você? Onde que a gente encontra a Ciente? Fala um pouco da Ciente, inclusive, né? A Ciente Psicologia é uma clínica online. Vocês encontram principalmente no Instagram, @Ciente Psicologia, com C, tá? De estar ciente mesmo.
Quero dizer para vocês mais uma vez, aproveite esse feriado do jeito que for melhor para você, do jeito que você gosta de aproveitar. Viva ao máximo, acumule emoções positivas, faça combinados com você mesmo, honre os seus próprios valores, porque é isso que vai te fazer acordar todos os dias sabendo que você está vivendo uma vida que vale a pena. E esse é o objetivo que a gente está aqui. Né? É isso mesmo, Gabi. Obrigada também por você estar aqui. Você vai vir mais vezes, tá? Já está convocada, você também já está convocada. Eu quero agradecer você por estar conosco, por acreditar aqui no Vivências, por ser nosso parceiro, por ser, como a Ju disse, multiplicador. Se cuide, fique bem e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Um beijo para você.